89 FM, a rádio Joinvilense de verdade, meio-dia mais 29 minutos, meio-dia e 29, você está no 89 Esportes, comigo Jonathan Marques, Elton Carvalho, Gabriel Fronzi, e temos convidado no nosso programa de hoje, Gabriel. É isso, né? Quem está já nas plataformas digitais da 89 FM está percebendo a chegada de Eduardo Ventura, nosso querido companheiro de imprensa, que está hoje trabalhando na Rádio Grenal, hoje está lá no Rio Grande do Sul, mas acompanha frequentemente o São José, o Zequinha, dentro dessa jornada da Série D. A gente conversava, o Edu, durante o turno, né, na preparação do Zequinha, tinha a questão do estádio e tudo mais, enfim, voltou pro estádio, voltou pro tapetinho, o negócio funcionou e o Zequinha, enfim, engrenou no Campeonato Brasileiro da Série D. Como é que chega a equipe do São José para esse duelo contra o Joinville nesse domingo aqui na Arena, Edu? Boa tarde. Boa tarde, Elton, boa tarde, Jonathan, boa tarde, Elton. Grande trio, né, do nosso esporte joinvilense. Só quero te fazer um adendo, tá? Eu tô no mercado, se tiver vaga aí, pagando menos. Vai fazer 2 meses agora, daqui 2 dias que eu me desliguei da Rádio Grenal. Eu tô só com o Ventura Esportes fazendo atividades paralelas aí no nosso trabalho no dia a dia. Bom, tem daquela conversa para hoje tem 2 situações, rapazes. A troca de treinador, né? O Gabardo foi trabalhar no Anápolis, na Série C do Brasileiro. O Sandro Rezende veio para trabalhar no Zequinha e assumiu, venceu a partida fora de casa e, na sequência, perdeu para o Guarani de Bagé por 2-0. E agora, na última rodada, venceu, conseguiu um resultado positivo. Então, o São José já está classificado, entra numa condição de brigar pela segunda colocação com o Joinville nesse final de semana. Acho que isso é importante ressaltar, que é um adversário difícil, um adversário perigoso, pelo fato de que o Jack está atrás, então ele vai buscar essa sequência de conquistar pelo menos mais um ponto e ficar na frente dele, decidir na última rodada contra o Marcílio Dias uma eventual primeira colocação. É o que se fala aqui no Passo da Areia, porque se pensa em ir mais longe, pegar a primeira colocação para pegar o 4º colocado do outro grupo. E aí, automaticamente, viria um Uberlândia, ou até um Cascavel, ou até um Goiatuba. Se fala até em Cianorte. Então, tem uma possibilidade muito grande de ser primeiro colocado. Então, é jogar todas as fichas e fazer o maior número de pontos nesses 2 jogos. Em casa, não se negocia derrota contra o Marcílio Dias, que vai brigar pela classificação com o Guarani em casa, nessa rodada. Então, a gente tem uma situação muito interessante. Mas assim, eu penso que o São José já está classificado, briga pela segunda vaga com o Jack para ser o segundo colocado, mas tem a condição de decidir no outro mata em casa. Depois é ranqueamento, a gente sabe como é que funciona. Mas o trabalho aqui está sendo feito com bastante tranquilidade, algumas situações internas do clube estão sendo resolvidas. Por exemplo, a Copa Federação Gaúcha, ontem, dia 15, na terça-feira, expirou o prazo de mandar o protocolo de intenções de disputar a competição. O Zequinha vai participar, desde que tenha parceiros comerciais que possa auxiliar. Há uma situação interna também que eu falei há pouco com relação à categoria de base, né? O investidor saiu, então tem uma dificuldade maior financeira também para poder compor a parte financeira nessa sequência. Está garantido no Gauchão do ano que vem. Então não gasta fichas agora, para poder ter uma condição na competição que vem, que vale vaga, né? Na Série D do Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, para o São José, que é um time que não tem grandes investimentos, mas tem um pessoal que está há muito tempo ali apoiando e contribuindo. Não tem salário atrasado, as condições são boas, né? A cota que a CBF paga também com relação à Série D é importante, ajuda nas despesas, as viagens são todas custeadas, então segue uma linha muito, muito correta a diretoria do São José. Mas a questão financeira afetou vários clubes, né? Com relação até a terceira divisão aqui, tem uma pré-reunião hoje, 5 clubes fizeram uma carta pedindo para não cobrar as despesas de 3.200 de inscrição, a taxa de transferência de jogadores, né, de inscrição de jogadores na terceira divisão do futebol gaúcho. Então, tu imagina a situação pós-enchente, todo o trabalho de recuperação. O São José não deve nada para ninguém, nem do seu gramado. Um gramado extraordinário. Vocês, quando tiver a oportunidade de poder vir a Porto Alegre, poder passar ali para conhecer, é muito legal. E a bola rola, né? Agora, tudo depende da parte financeira no futebol. Esse é o principal objetivo hoje. E o São José briga por essa segunda colocação para conseguir ter um adversário, né, menos qualificado. Para mim não existe menos qualificado na Série D, porque todo mundo está no mesmo patamar, alguma diferença de elenco, mas essa é a condição hoje do Zequinha.
E, inclusive, né, com o São José tendo um dos artilheiros da competição, o Elton Carvalho, Giovanni Gomes, com 7 gols, né? Então ele só tá atrás do Júnior Mandacaru, lá do Altos, que tem 8. Olho nele, Giovanni Gomes, com 7 gols nesta Série D. Exatamente. É um jogador e ele faz também a função de camisa 9, né? Ele reveza muito com o Douglas, que é um jogador já de 1,95 m, mas tem uma dificuldade maior de posicionamento, de parte física, mas é um jogador muito polivalente, Giovanni Gomes. Até ele jogou contra o Brasil no fim de semana aqui, quando o São José venceu por 1-0, fez o gol da vitória. Então é um jogador que ele está evoluindo, né? E é claro, é um jogador que tem qualidade, é um jogador que cabe no mercado catarinense, tá? Fiquem de olho, um jogador de muita qualidade, tem essa condição, e ele tem cheiro de gol, né? Ele se posiciona muito bem, né? Ele se posiciona muito bem entre os zagueiros para cabecear, né? Quando vem a bola aérea, muito com o Danielzinho pela direita, bola cruzada com o Danielzinho, ou com o Ângelo, ou com o Estevam, que faz a aproximação no meio, que é um jogador também que é muito... Porque o Estevam que jogou no Internacional, que não seguiu a carreira, mas é um camisa 10 clássico, muito bom jogador, dá espaço, ele consegue fazer a jogada de futebol de salão de aproximação. Jonathan Varela, que é o volante também, que ajuda nessa condição de compactar mais e colocar essa bola para ele. Então tem que tomar cuidado não só com ele, com o Nonato, com o René, o Nonato jogador de meio campo que pisa também um pouco mais perto da área, pela beirada, e o René que faz aquela movimentação. Então a gente faz esse alerta para o torcedor e para o Emerson Maria de que é uma equipe que não vem de sangue doce, sabe? Vem para buscar os 3 pontos fora de casa. Sabe que tudo dentro do futebol, olhado no seu programa, acontece, ou às vezes um erro de um árbitro, um zagueiro que falha nos primeiros minutos, ou tá segurando aquele 0-0 e dá um pequeno vacilo. O Elton sabe muito bem disso, né? Já comenta há anos o futebol catarinense. Sabe que qualquer detalhe pode influenciar no resultado final da partida. Eu te agradecer pela presença aqui no 89 Esportes e saudar aí mais uma vez por nos compartilhar algumas informações aqui do São José, né? E a gente vai olhando a campanha do São José, é uma campanha de ascensão, né? Apesar do tropeço aí na penúltima rodada, mas nos últimos 5 jogos aí tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Uma equipe que vem fazendo uma boa retomada aí de campeonato e chegando forte no momento mais, vamos dizer assim, agudo da competição, que é o mata-mata, né? Vitória fora de casa contra equipe do São Luís, uma vitória, um jogo bem disputado contra o Barra num 3-3, uma vitória fora de casa contra o Azures, enfim, é uma campanha que chama bastante atenção. Mas teve no meio desse caminho aí um percalço, que foi a derrota contra o Guarani, né, que até acabou colocando o Guarani de volta na briga ali, né, naquele 1-0 aí mesmo em Porto Alegre. Diante dessa ascensão assim, do São José nos últimos jogos, eu queria entender o que exatamente aconteceu nesse tropeço, o que mostrou de fragilidade nesse tropeço o São José contra o Guarani, que pode de repente ser explorado pelo Joinville, ou não, foi um jogo daqueles assim que nada deu certo, o Guarani achou a vitória e o São José não merecia ter sido derrotado em casa. O Elton, o Jonathan e audiência, tem um detalhe importante também dessa história toda em Fronze. Acho que vocês já foram em alguma loja de departamento comprar sapato, né? Já, né? Sim. E o tradicional para festas é o salto 15, né? Se tu entrar de salto 15 no gramado contra o Guarani, no único clube que te derrotou, e vem numa ascensão com o treinador que é o William Campos, e aí tu não jogar, tu vai ser presa fácil. E quando quis jogar, já estava 1-0. Quando quis apertar o jogo, tá 2-0. E aí pode ser bola por cima, bola por baixo, com 3, com 4. Chegou, o Rezende chegou a colocar 4 atacantes e não conseguiu. Sabe? Aquele tropeço que aconteceu na hora certa, uma sequência, um início de trabalho para o professor também ver que não é tudo aquilo que se pensa no futebol quando se organiza uma equipe, e diante do seu torcedor. Eu fiz esse jogo, estava frio, ali o torcedor não arredou. E é um torcedor que não reclama, que não xinga, mas cobra, como qualquer torcedor. Só que dentro de campo as coisas não funcionaram. Aquele dia que nada deu certo, foi aquele dia. Quando quis jogar, já estava perdendo o jogo 2-0. Então, por isso que eu digo, é um adversário que ele é perigoso no sentido de que tem uma boa equipe na formação da meia cancha, sempre defensivo com o Marcão, com o Dumas, com o Jadson, sempre no 3 zagueiro. O goleiro Fábio Ramp é um baita de um profissional experiente, só que tu tem que jogar. E tem que entrar no nível de concentração máximo, principalmente o Joinville, que vai enfrentar o adversário que está na frente dele hoje e precisa seguir com a pontuação. Porque a gente tem que lembrar, viu, Elton?
que a pontuação ela é somada nas próximas fases para os jogos para decidir em casa, depois da terceira fase. Então o São José tem esse caminho de conseguir pontos também para decidir em casa. E aí vai ter a presença do torcedor, o fator do gramado sintético também, isso pode ajudar ele e atrapalhar o adversário. Edu, tira uma dúvida pra mim, assim, eu queria falar um pouquinho sobre campo e bola desse time do São José, porque assim, o Danielzinho tava suspenso pelo terceiro cartão no último jogo, né? Volta agora. A gente tem falado muito sobre essa linha de 3, assim, eu queria que você falasse e até aproximasse pro nosso ouvinte aqui na 89, sobre esse lado direito que é muito forte com o Danielzinho, principalmente sem ter tanta responsabilidade no momento defensivo, pelo fato dos 3 zagueiros, mas também sobre o René. A gente chama muita atenção pros 7 gols do Giovanni Gomes, mas o René já tem 5, né? Então o René consegue fazer esse outro lado de uma forma bem positiva, mas queria entender ainda, porque no último jogo o Douglas acabou indo pro banco de reservas. Se a tendência é que o Douglas comece jogando ou não, e também sobre o Estevão, cara, que a gente sabe que é um camisa 10 que chama a atenção para esse nível de Série D, mas a gente tem uma situação muito parecida aqui no Joinville, que é o Alisson Tadei. A falta de intensidade, porque todo jogo do Estevão, ou ele quando começa jogando é substituído, ou ele vem do banco porque ele não aguentou os 90 minutos também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse campo e bola de Danielzinho, de Estevão, de René e também de Douglas, o que a gente pode esperar para o jogo de domingo? O Danielzinho é aquele ala agudo, bom passador, ele tem uma boa infiltração, faz aquela entrada na diagonal na área também, faz o overlap ali na direita com o René, e é um jogador que tem muita qualidade, e é um jogador muito viril, ele não tem bola perdida. Com relação a Estevão, a questão parte física, por isso que ele está jogando no São José, né? Desculpa. Não tem aquela intensidade, não tem aquela intensidade na preparação, ele se cuida, tudo, mas não aguenta jogar 90 minutos. Isso atrapalha o desenvolvimento da equipe quando ele busca uma formação ideal para um jogo difícil como esse contra o Joinville, e muito mais difícil, eu coloco ainda, contra o Marcílio Dias. Se houver um tropeço contra o Guarani no fim de semana no Dr. Silus, que fez uma bela vitória, né, no Clássico, né, o Vaguinho com seus momentos de bruxismo, né, e fazer o Potiguar fazer um gol. Só que voltando ali pro René, é um jogador que trabalha muito pela meia direita, pela beirada, fazendo o trabalho junto com ele. E ele faz essa jogada de linha de fundo. E também é um jogador que chuta bem de fora da área. O Estevão chuta bem de fora da área. Só que ele não consegue ter a intensidade daquele camisa 10. Por isso que hora ele sai entre o Vinícius, né, que jogou por aí também, e faz uma compactação mais no meio. O Vinícius é um atleta, um segundo volante que tem uma força física muito grande, então ele consegue avançar, pisar na área e abastecer esse jogador que se movimenta. Com relação ao Douglas, é que ele sempre já no treinador anterior tinha um revezamento com o Caian também. Só que o Caian entrou naquele jogo 3-3, fez 2 gols, mas ele não tem também aquela sequência de jogos, a intensidade quando é necessário para fazer os gols que o São José precisa. E por isso ele cai sempre entre o René e o Giovanni Gomes. Então são jogadores que estão um degrau acima. E o próprio Estevão, quando ele entra bem no jogo, é um baita do jogador, mas quando ele não consegue desenvolver, ele tem dificuldade, e aí o São José depende muito aí do René para conseguir colocar essa bola lá pela frente. E outro também que tem que ficar de olho, viu, é o Ângelo, é um lateral, o ala, que também avança pela esquerda, é um bom jogador pela esquerda, e também faz a bola chegar dentro da área também, tanto por cima e por baixo. Ô Jonathan, é muito bem equilibrado, tá? Pra mim, é bom a gente bater esse papo com o Edu aqui, que sempre muito bem atualizado por dentro de tudo. Aliás, né, recomendamos a todos Ventura Esportes, né, gente? Tá aí pra quem quiser acessar e saber muito mais sobre o futebol aqui da região sul. Mas eu tenho certeza absoluta que de todos os adversários que o Joinville já enfrentou na arena, o mais bem preparado, e talvez essa seja a palavra, o mais equilibrado, que vai dar, obviamente, mais problema pro Joinville, é a equipe do São José. Sim, só passando aqui uma pergunta do torcedor, eu vou adaptá-la, tá, o Eduardo, rapidinho pra gente finalizar. Então, na sua leitura, o São José, ele vem mais cauteloso ou ele vem com pretensões noturnas, né? Querendo beliscar um negocinho a mais aqui em Joinville? Olha, em Joinville, eu fui só uma vez ali com a turma jantar no Sereia, né? Vocês sabem onde é que fica, né? Para nós no sul de Santa Catarina, Sereia é uma casa noturna, né? E ali Joinville é uma casa de lanche muito bem frequentada pelo Mira também, que foi ele e o Lori, certo? Cauteloso, Jonathan, eu acredito que sim, porque ninguém vai colocar caçada no mato faltando 2 rodadas. Tem questão também de limpar cartão,
para não chegar na próxima fase com o jogador pendurado contra o Marcílio Dias. Depende muito também da estratégia da próxima fase e somar 4 pontos com os 23 que tem 27, consegue ficar entre os 10 primeiros colocados, 12º na geral. Isso lá na terceira fase vai dar uma diferença muito grande. Então, eu acredito que, pelo que vem trabalhando o São José ao longo da semana e na competição, ele não vem para ficar esperando o Joinville, vai jogar. E se o Joinville abrir retaguarda como abriu no último jogo contra o Azures, pode sair de casa, pode sair de Joinville com 3 pontos. Tô te